Pode começar. Bom, boa noite, gente. Bom, nosso tema foi, a gente ficou com o artigo com o tema Práticas Pedagógicas para o Ensino de Probabilidade e Estatísticas nos anos iniciais do ensino fundamental. A dupla, né, é formada por Evelyn Nascimento e Genilza Batista. Pode passar, Carol, por favor. Bom, de início, né, o artigo em si, ele traz muitos questionamentos e traz muitos pontos importantes. Diante deles, vem a questão de o professor, né, como profissional da educação e como ele busca diariamente se desenvolver e aprimorar sua prática docente, participando de atividade, de construção de conceitos e da formação integral dos estudantes. E diante disso, traz a valorização da prática pedagógica, que acaba estar ligando não apenas aos estudos da aprendizagem, né, mas também às trocas de vivências e ao processo contínuo de formação. E diante disso, trago que o estudo que dá origem ao artigo foi desenvolvido como trabalho final da especialização em educação matemática para os anos iniciais do ensino fundamental, uma proposta interdisciplinar com o objetivo de aprofundar os conhecimentos dos professores que atuam nos anos iniciais, especialmente na área de probabilidade e estatísticas. E acaba trazendo como experiência, as autoras mostram que a formação continuada é essencial para que os docentes aprofundem seus conhecimentos básicos e tornem a aprendizagem mais significativa e desperte, né, o gosto dos alunos pela matemática. Então, a gente já dá para entender mais ou menos, né, bem diante da sua introdução, que o artigo em si, ele traz essa proposta de abrir o conhecimento não apenas dos professores, mas sim aflorar para os alunos o seu conhecimento, tudo aquilo que eles têm de proposta para oferecer para eles, e trazer isso de uma forma que eles consigam compreender. E também ressalta, né, a necessidade... Pode voltar, Lori, por favor, que eu não terminei. Continuando aqui, acaba sendo ressaltado, né, a necessidade da atualização constante em consonância com a BNCC, que reforça a importância do ensino da matemática. Nos debates, né, ao decorrer do artigo, traz a reflexão da pós-graduação e acaba ficando evidente a importância de aproximar conceitos práticos escolares, unindo teoria e prática para que o conhecimento seja construído de forma mais fácil e significativa para aquele que está aprendendo. E assim, é interessante pensar que o artigo, ele busca compartilhar experiências e práticas desenvolvidas visando contribuir para a formação continuada dos professores e para melhores práticas de ensino e aprendizagem de matemática nos anos iniciais. Pode passar agora, por favor. Bom, o ensino da probabilidade e da estatística na educação básica brasileira. A educação estatística e probabilística passou a ser valorizada nos documentos oficiais PCNs, PNAC e BNCC como parte da formação matemática dos alunos, para que eles possam interpretar dados, entender situações de incerteza e tornar decisões conscientes e cotidianas. Bom, diante desses três principais aspectos abordados, em primeiro momento, né, a PCNs, em 1997, ela acaba sendo introduzido no currículo de Matemática e Ensino Fundamental o eixo de tratamento da informação, que inclui estatísticas, probabilidade e combinatório, com a finalidade de tornar essencial aos alunos a leitura e interpretação de dados do cotidiano,
gráficos, tabelas, imagens que tragam uma maior compreensão deles. E na PNAC, em 2014, no programa de alfabetização na idade certa, a educação estatística é trabalhada como parte do processo de alfabetização matemática, incentivando práticas pedagógicas que ajudem o aluno a reconhecer e produzir informações. E trazendo para a BNCC em 2017, acaba reforçando o desenvolvimento do letramento matemático e estatísticas, destacando competências essenciais como formular questões, elaborar hipóteses, coletar e organizar dados, interpretar informações e tornar decisões fundamentais. E trazendo mais para a área da probabilidade e estatísticas, as estatísticas aparece como uma das 5 unidades temáticas da matemática no ensino fundamental. E trazendo um objetivo central desta pedagogia, que possibilita que os alunos compreendam fenômenos aleatórios, né, como posso dizer assim, e diferencie eventos certos, prováveis e impossíveis, e consigam analisar criticamente informações do mundo real. Então, traz a questão de trazer o aprendizagem de forma que, do cotidiano deles, traga situações do cotidiano, como foi retratado na apresentação anterior, situações, momentos que façam com que eles associem aquilo que está sendo abordado dentro da sala de aula. Pode passar, Lore, por favor. Bem, boa noite mais uma vez. Partindo agora um pouco para a proposta do artigo, ocorreu ali uma experiência, né, feita e deu origem ao artigo, que foi lá na escola, um momento, na Escola Municipal do Ensino Fundamental lá em Canova, no município de Giruá, no Rio Grande do Sul. E lá foi desenvolvido em 8 aulas de matemática no mês de junho de 2022. A proposta foi interdisciplinar e envolveu áreas de conhecimento matemática, linguagens, ciência da natureza e ciências humanas. Um pouco da BNCC, as habilidades que foram trabalhadas foram realizar pesquisa, né, envolvendo variáveis categóricas, ler dados expressos em tabelas e gráficos e classificar eventos envolvendo acaso, como acontecerá, com certeza, talvez aconteça, e ver e impossível de acontecer, desculpa, e impossível de acontecer em situações do cotidiano. O, o ensino da probabilidade, né, lá nos anos iniciais, ele é mais voltado para a pesquisa, né? E o objetivo principal é desenvolver o senso crítico dos alunos. Então, são classificados eventos certos, impossíveis e prováveis. E aí, diante disso, foi desenvolvida uma metodologia que aconteceu em 4 momentos. O primeiro momento, as crianças receberam bolitas, e no artigo traz bolitas, o termo bolitas, mas na verdade é as bolinhas de gude, né? Eu mesma conheço como bolinhas de gude. E aí foi distribuído ali 60 bolas de gude para essas crianças, e em grupo, cada grupo, eles tiveram a missão, né, de separar essas bolinhas de gude. E aí cada grupo desenvolveu uma forma diferente de, de organizar essas bolinhas. Pode passar o slide aí, por favor. Pronto. Aí a primeira atividade foi a classificação, no primeiro momento, a classificação das bolinhas de gude por cor e tamanhos.
Então, os grupos, eles tiveram, cada um pensaram uma estratégia de como separar essas bolinhas. E aí, a partir disso, depois que eles separaram, foi para o segundo momento que iria para a construção de tabelas. Mas antes disso, a professora distribuiu ali papéis e os grupos organizaram suas ideias, explicando por meio de desenho como foi feita, como que eles chegaram à organização, né? Daquelas bolinhas para contar quantas que tinham no total, quantas grandes, quantas pequenas. E aí, depois disso, eles passaram para fazer cartazes, construindo em formato de gráfico os resultados obtidos. E aí, o quarto momento, a professora trabalhou noções, né, de acaso, com o termo ali, eventos possíveis, prováveis e impossíveis, e cada criança, cada grupo de criança teve a oportunidade de falar um pouco, de registrar um pouco as coisas que era possível de acontecer, que talvez aconteça, e talvez não aconteça. Mas aí a metodologia que a professora utilizou seria, no caso, coisas do cotidiano, né, deles. O que é possível acontecer, uma situação possível de acontecer, uma impossível e uma improvável. E aí, a partir daí é que começa o ensino, né, da probabilidade. Pode passar o slide. Pode passar o slide, por favor. E aí, os resultados obtidos. Alunos engajados e motivados, uma aprendizagem significativa e lúdica, porque eles foi significativo para eles porque foi com um material ali manipulável, com um objeto que faz parte, né, de brincadeiras do dia a dia deles, e foi prazeroso e lúdico, e a compreensão, né, de tabelas, ela foi ali, né, alcançada, foi um resultado alcançado, e o desenvolvimento do letramento, com isso, desenvolveu o letramento matemático. Pode passar, por favor. Aí está a referência do texto, mas antes de finalizar, eu só quero fazer uma reflexão. A matemática, eu já ouvi, né, de alguns professores que alguns professores, assim, que eu observo que tem uma característica mais tradicional, que às vezes a gente trabalha com o lúdico, mas nem sempre o lúdico vai ser possível, mas nos anos seguintes não vai ser possível trabalhar com o lúdico. Em algum momento vai ter que sair ali do concreto, né, para o abstrato. Mas é importante refletir que o concreto, que o trabalhar de forma com materiais manipuláveis permite ao aluno uma aprendizagem mais significativa. Eu participei de uma formação recentemente, acho que, não sei se o professor Alexandre conhece, é o professor Gilson, lá da UFRB, e aí ele tem um projeto de materiais manipuláveis, e ele trouxe, né, ali na formação para os professores como trabalhar com materiais manipuláveis lá no ensino para o quinto ano, e foi uma formação muito significativa, porque a gente vai percebendo que ao manipular, para a gente, né, que é adulto, já é melhor, quem dirá para a criança. Então, nos anos iniciais, é importante trabalhar com materiais que sejam manipuláveis, é, a fim de ter uma aprendizagem melhor para os estudantes. E é isso. Muito obrigada.